Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luiz Rezende, professor e escritor. No vídeo passado, eu apresentei 5 filmes que eu acho que ajudam a reflexão, a ampliar nossos horizontes. E esse vídeo eu vou apresentar 5 canais do YouTube, sobre cultura, política, curiosidades, humor, que eu costumo acompanhar e que eu apresento aqui para você, para a gente trocando ideia, para ir fortalecendo aí esse nosso diálogo. Se você conhece algum e acompanha, comenta aqui. Se você não conhecia e começou a acompanhar por esse vídeo, comenta aqui. E se você tiver mais alguma dica, alguma sugestão, coloca aqui também para a gente ir dialogando, porque uma das minhas preocupações é as bolhas que nós vivemos e como os debates em geral estão se tornando limitados, né? Por conta dos algoritmos das redes sociais, por conta das bolhas e por viver numa era da pós-verdade, em que a verdade sobre os fatos não é tão importante quanto as alucinações, a pós-verdade e as fake news, o que é lamentável, e, e numa era em que nós vivemos a informação na rede social, no clique de um aplicativo, mas sem aprofundamento, sem informação. Então eu entendo que esses canais eles trazem alguma contribuição importante para ampliar essa bolha. Perfeito? O primeiro canal é sobre cultura pop, cultura geek, né? Sobre filmes, séries, que é o do Gustavo Cunha, esse cidadão simpático aí. Ele é músico e fã, né, de cultura geek, e ele tem um canal que chamava Jujuba Atômica. Eu acompanho ele desde a época do Jujuba, e agora o canal tem o nome dele, Gustavo Cunha. Todos os canais que eu vou apresentar estão aqui na descrição. E ele. Existem vários canais de filmes, séries, HQs, de heróis, cultura, fantasia, né? Ficção científica. Por exemplo, durante muito tempo eu acompanhei o Omelete. Agora que o Érico, um dos fundadores, saiu, eu parei de acompanhar. Inclusive tem um canal do Érico, o Uro, né? Que é legal também. Mas o Gustavo Cunha, ele tem um diferencial. Ele, quando apresenta, por exemplo, um filme, sei lá, por exemplo, Doutor Estranho 2 no Universo da Loucura, né? Que é o Multiverso da Loucura, que é o último filme da Marvel lançado até esse vídeo, ele aprofunda, ele vai nas referências das HQs, ele vai nas referências das histórias, ele vai na relação canônica, que é a história oficial da Marvel, né? E esse é um diferencial dele, né? Então ele vai além dos comentários. E se você tiver um interesse em ir além, né? Por exemplo, sei lá, Thor, novo filme do Thor, né? O quarto filme do Thor, Amor e Trovão. Ele certamente vai dar referências, certamente vai dar obras para você aprofundar e compreender aquilo que o filme por si só não apresenta. Vale a pena. O próximo, vou editando em tempo real, não tenho tempo nem paciência para ficar editando, então edição em tempo real. A segunda referência, e ó, lembre que o do Gustavo Cunha e todos os outros estão aqui na descrição. Vale a pena. Ele grava vídeo sabendo do que fala. O segundo canal é um canal do rock and roll, mais de música em geral. É o canal do Gastão, o Casa Gastão. O Gastão, né, o famoso VJ da MTV clássica, em que todo mundo era doidão e tudo bem. Agora a MTV virou outra coisa, sei lá o que virou, mas a MTV clássica da Abril, né? O Gastão era um dos apresentadores clássicos e também tem uma puta história nas rádios de São Paulo, né, onde eu moro. E o Gastão, ele convida as pessoas para casa dele, pessoas do underground, pessoas da história da música em geral, inclusive alguns caras gringos, né, porque ele trabalha, né, nessa área. E o Gastão, ele é a mesma coisa, né? Então, eu, assim, né, gosto muito da superficialidade, né? Nem tudo deve ser aprofundado, é chato você ficar teorizando em tudo. O Gustavo Cunha, por exemplo, que é a dica anterior de canal, ele é um cara que aprofunda naquilo que é necessário, mas de uma forma bacana, leve, bem humorada. O Gastão é do rock and roll, então ele fala de capas de disco, estilos dos caras, responde dúvidas. E é um canal que, como ele não tem um objetivo de monetizar, esse é o problema, né? Tem muito canal que começou muito bom sobre política, sobre qualquer outro assunto, mas que como olhava pro YouTube como uma forma de ganhar dinheiro, você grava sobre tudo e aí não tem jeito, você perde a qualidade, né? Acho que foi o Chico Buarque, perguntaram para ele por que ele não faz músicas mais como nos anos
60, 70, e ele respondeu porque foram feitas. Então nem todo mundo tem o tempo todo genialidade de produção. O vídeo, por exemplo, Porta dos Fundos, que começou a fazer vídeos diários e percebeu que você tinha que ter uma periodicidade para maturar, né, a criatividade. Então o Gastão, ele é um cara que tem essa pegada. Eu sou do rock and roll, então o estilo de vídeos que ele faz é um estilo do ambiente que eu sempre vivi, do ambiente de pessoas, inclusive, que eu convivi. E é um cara que sabe do que está falando. Vale a pena, acompanhe o canal do Gastão. A próxima dica é uma dica de uma referência literária e política. Ferrez. O Ferrez, ele é escritor, poeta. Inclusive, eu estou relendo um livro, que é esse aqui, ó. Orioles, os Guerreiros Selvagens da Noite. Você deve ter assistido, se você tem 35, 40 anos de idade, você deve ter assistido o filme Na Sessão da Tarde, Orioles. A Globo teve coragem de pôr um filme sobre gangues revolucionário na Sessão da Tarde e depois tirou porque viu que as pessoas estavam seguindo os hábitos. E esse livro aqui, essa edição, tem a introdução do Ferrez. Coincidentemente, né? Então, é o grande Ferrez que faz aqui a apresentação do livro. E aí ele conta como o filme, que teve origem, teve referência no livro, ajudou. O Ferrez é um cara que tá na luta, é um cara que tá na correria, né? Que tá na pegada de não parar senão o sangue esfria. E você sempre tem que estar em movimento, você sempre tem que estar movimentando, porque senão você vai padecendo. E ele é um cara que tem lado na história, né? Então ele tem várias ações, ele tem uma marca de roupas, e ele tem várias ações sociais. É um cara que tem muito a dizer. Então o Ferrez, ele faz vídeo sobre o cotidiano, faz vídeo sobre a situação política. É um cara que ele fomenta, né, a cultura na Zona Sul de São Paulo, participa dos saraus, e tive alguma contribuição com ele quando estava trabalhando no serviço público na Zona Sul. E é um cara que tem muito a dizer. Eu acompanho vários canais políticos, né? Eu sempre fui militante, mas o Ferrez é um cara diferenciado, um cara que vale a pena fortalecer o canal dele. O próximo é o próximo canal de humor. Mas é um canal de humor, mas que também tem muita coisa a dizer. Que é o canal... Não se enganem com essa foto, porque esse cara hoje é um tiozão, mas é um tiozão gente boa, é o João da Nica. Nica é a mulher dele, e ele é o João da Nica. O João da Nica, ele é ator, ele é humorista, e ele agora é youtuber, tá na TV também, acho que com o pessoal lá do 89 FM, né? Do Esquenta, mudou de nome agora. Enfim, mas de qualquer maneira o João da Nica, ele começou a ficar... Ele é motoboy. Eu falei de tudo, mas eu não falei da principal característica dele, que é ser motoboy. Então ele tem uma história, ele trabalhava no Parque Hop Hari, foi demitido e começou a fazer o corre de motoboy. E ele começou a fazer uns vídeos engraçados e começou a soltar. Tipo, ele vinha num bairro em São Paulo, em Campinas, que é a cidade dele. Ó, tô aqui em Nova York, sabe onde eu tô, tal, não sei o quê. E tem um vídeo engraçado dele no SAMU, e falando que tava no Chicago Fire. E o João da Nica, ele tem vídeos muito curtos, de humor, uma pegada irônica, com a boa ironia. Você tem que ser muito inteligente para ser irônico, mas ele tem muito a dizer, né? Então ele tem um vídeo agora, enquanto eu estou gravando esse canal sobre a democracia, ele tem muito a dizer. E eu fico impressionado com o poder de síntese. Eu sou um cara que tem poder de síntese. O João da Nica tem muito mais. Então, em vídeos de 1, 2 minutos, ele fala coisas que nós precisamos ouvir com a pegada de humor. Acompanha, você vai viciar no João da Nica. E a última dica, né, eu prometi 5 canais, é uma dica dupla, né, um bônus para vocês, e vocês vão entender porque é uma dica dupla. Eu costumo falar que eu gosto muito do esporte, particularmente do futebol. Vai, Corinthians! Mas eu gosto de esporte como um todo, né? Então, em Olimpíada, eu sou o cara que vira especialista em badminton, vira especialista em decathlon. Mas eu gosto muito mais das histórias do esporte. As histórias do esporte seduzem tanto quanto o futebol, tanto quanto um jogo de basquete. E esses 2 canais aqui, o Peleja e o Bandeja, são do mesmo grupo, das mesmas pessoas, e eles contam as histórias do esporte, as histórias por trás do esporte. O Peleja, pelo nome, é um canal que conta histórias do futebol, e o Bandeja, histórias do basquete. Que tipos de história? Eu vou dar 2 exemplos de histórias geniais
para você entender. Tem uma história do Peleja, de um jogador de futebol que sempre tirava fotos olhando para o lado. Então, enquanto todos olhavam para frente, ele sempre olhava para o lado. E ele não dizia por quê, do futebol europeu. E aí ele explicou que o irmão dele morreu. O irmão dele tinha uma brincadeira de família que sempre ficava olhando para o lado, nas fotos de família. Então, em homenagem e em carinho aos pais dele que assistem os jogos, ele tirava foto desse jeito. É apenas uma história. Tem outra também, de uma cidade dos Estados Unidos que não conseguiu uma franquia do futebol soccer, né, o nosso futebol, e os caras, eles vão todo domingo para um terreno baldio, milhares de pessoas, e ficam lá torcendo para mostrar que teria torcida ali para um time de futebol. Essas histórias são riquíssimas, né? O futebol, o jogo, é apenas uma parte da mitologia do futebol. E o Bandeja conta as histórias do basquete. Por exemplo, tem uma história genial. Tem muita história da NBA, né, pela força que a NBA tem no basquete, histórias de superação, histórias das pessoas que são muito motivadoras, mas tem uma história, por exemplo, da amizade profunda que o Maradona, um cara completamente fora da curva, completamente outsider, loucão, teve com Oscar Schmidt, um cara completamente certinho, brasileiro, altão, o outro baixinho, quando os dois jogavam na Itália, inclusive conviviam e eram amigos profundos. Então essa e outras histórias esses canais apresentam, beleza? Então, na verdade, eu apresentei aqui algumas sugestões de canais que eu costumo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou desenvolvendo material, eu costumo deixar esses canais, porque sempre eles têm coisas para contribuir. Todos os links estão aqui. E espero que você goste, espero que você contribua. E vamos para cima, vamos caminhando, porque a luta é dura e a luta é contínua. Abraços, e se você ficou até aqui, convido a se inscrever no meu canal. Muito obrigado.